Samuel, capítulo 6, versos 11 e 12, que diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Até aí, vamos orar. Senhor Jesus, pedimos agora que o Teu Espírito Santo revele as verdades que estão contidas nesses textos aqui, e traduza, Senhor, em uma nova atitude na nossa vida. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Jesus na casa, e tem 2 imagens aí que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito delas. Mas vou contar uma história para vocês, que parte dela está aqui nesse texto que a gente leu. O que aconteceu? Israel vivia o tempo dos juízes. Tempo dos juízes, Deus levantava homens e mulheres, não eram reis, mas eram pessoas especialmente capacitadas por Deus para julgar as causas entre o povo, para de uma certa forma liderar o povo. Era uma teocracia. Naquele tempo existia um sacerdote chamado Eli. A Bíblia diz que Eli amava mais os filhos do que o Senhor, então não era um bom sacerdote. E a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, eles não conheciam o Senhor. A Bíblia diz isso. Eram homens extremamente corruptos, que eles intervinham nas ofertas, eles roubavam a carne da oferta, eles faziam tudo que um sacerdote não devia fazer. Naquele momento existiam ainda os filisteus na terra, e vira e mexe tinha uma guerra de israelitas contra filisteus. E numa dessas batalhas, os filisteus, numa primeira investida, prevaleceram e venceram e deram muitas baixas no exército de Israel. O que o exército de Israel pensou? Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Assim, já sei, vamos trazer a arca do Senhor que está em Siló, no tabernáculo, a arca do concerto, que é esse baú que eu estou mostrando aqui. Vamos trazer a arca do Senhor para o fronte de batalha. Vamos trazer ela para o arraial, lá dos soldados. Porque a presença do Senhor era tipificada pela arca. Então a arca, ela demonstrava, ela servia para mostrar a presença do Senhor. Então vamos levar a presença do Senhor que a gente vai ganhar a batalha. Não tanto por temor que eles tinham a Deus, mas eles consideraram a arca como um talismã, como um objeto de sorte que eles iam levar lá e iam vencer dos filisteus. E de fato levaram a arca até o fronte de batalha. Houve uma festa, uma celebração no meio do arraial de Israel, nos guerreiros, no exército de Israel, e tamanho foi aquela celebração que tremeu a terra, diz a Bíblia. Os filisteus ouviram e vendo aquilo, falaram assim: o que está acontecendo lá? O que aconteceu? Falaram assim: eles trouxeram a arca do Deus deles. E eles conheciam a fama do Deus de Israel. Falaram assim: e agora nós vamos ser derrotados, porque eles trouxeram a arca do Deus deles, e o Deus deles, nós temos muitas histórias a respeito dele. Mas os filisteus se armaram de coragem, falaram assim: mas vamos lá. Então, sangue nos olhos, faca nos dentes, eles foram lá. E foram lá e prevaleceram. E venceram os israelitas. E levaram, tomaram a arca do concerto, que estava lá no tabernáculo, e levaram para a sua terra. E quando eles levaram para a sua terra, levaram lá para a cidade de Asdod, e colocaram lá no templo ao Deus que eles serviam, que era o Deus Dagon. Então esse desenho aqui da direita era o Deus Dagon, que era um homem meio peixe, meio homem, era um ídolo ao qual eles serviam, prestavam culto, e tinha lá o seu templo. Então Dagon era essa metamorfose ambulante, como diria o Raul Seixas. Muito bem, como era costume naqueles momentos, quando você guerreava e você vencia uma batalha, então admitia-se que o Deus da nação do exército vencedor subjugou o Deus da nação vencida. Então o que aconteceu ali, quando eles pegaram a arca do meio do arraial de Israel, então eles tinham entendido que Dagon, o Deus dos filisteus, ele venceu, subordinou, submeteu o Deus dos israelitas. Então levaram a arca, que simbolizava, tipificava a presença de Deus, e colocaram dentro do templo da casa de Dagon. Então tinha um templo, Dagon estava lá numa estátua de madeira, então colocaram lá a arca ao lado de Dagon. Então com a colocação da arca naquele templo, estava entendido o seguinte: Dagon superou o Deus de Israel. Então o zelador foi lá e fechou a porta. Quando o zelador volta no dia seguinte, ele abre a porta e tem uma surpresa. A arca estava lá do jeito que ela foi colocada, só que o Dagon, o poste de Dagon, estava caído, e com a cara no pó, né? E a arca lá, e o poste caído. Aí ele olhou aquilo lá e falou assim: já sei, janela aberta, entrou um vento à noite, essa noite deve ter ventado, então vamos lá. Fechou a janela certinho e tal, foi lá, fechou o templo e saiu. No dia seguinte ele abre a porta, não só Dagon estava caído com a cara no pó, mas o seu pescoço e as suas mãos cortadas, só ficou o tronco, estava esquartejado lá na terra. Aí ele falou assim: o que está acontecendo aqui? Né? A arca, do jeito que ela colocou lá. A arca, vamos falar um pouquinho dela. A arca era um baú
de 1,30 m mais ou menos, 1,40 m de comprimento, por mais um outro tanto aqui de largura, mas era um baú, uma arca de madeira. E essa madeira, quando a Bíblia fala de madeira, a madeira simboliza a humanidade. Então ela era uma arca toda de madeira, e era toda revestida de ouro. O ouro significa na Bíblia a divindade. Então era uma arca de madeira revestida de ouro. A arca era um dos utensílios que ficava primeiro no tabernáculo, depois ao templo. E o tabernáculo foi um projeto de Deus para Moisés no deserto. Falou assim, é assim a casa do encontro. Então Moisés pegou fielmente o projeto de Deus, executou, e entre todos os utensílios que tinham lá no tabernáculo existia a arca. Então tinha lá o castiçal, tinha o altar de pães, tinha o incenso, tinha a pia, altar de bronze, e lá no lugar santo dos santos, o lugar mais íntimo, ao qual só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do perdão, tinha lá essa arca. Essa arca, ela tinha 3 objetos lá dentro. Ela tinha a vara de Arão, que tinha florescido. Isso remeteu a um tempo lá no deserto, onde o povo questionou, se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão, não queriam mais eles como líderes. Moisés levou essa questão a Deus e disse, tá bom, então cada tribo aqui vai trazer uma vara, e a vara que amanhã de manhã florescer é a tribo para a qual eu estou direcionando a liderança do povo, que eu, Deus, estou dizendo que vai ser a liderança do povo. Então cada tribo levou lá uma vara. O que era uma vara? Era um galho seco, era um pedaço de pau. E ficaram lá as 12 varas. No dia seguinte, milagrosamente, a vara de Arão, ela tinha nascido flores e amêndoas. Então Deus fala assim, então essa é a minha liderança. Deus ratifica a liderança de Moisés e Arão, porque o povo estava rejeitando a liderança de Deus. E Deus falou assim, guarda em memória, coloca aí nesse baú esse objeto. Outro momento em que o povo peregrinando no deserto estava com fome, reclamou, e Deus mandou o maná, mandou uma semente parecida à semente de coentro, que eles moíam, faziam farinha e bolos e pães e eram sustentados. 40 anos mais um ano, quando entraram na terra, o maná sustentou o povo no deserto. Mas teve um dia lá que falou assim, ele está cansado de maná, é só maná, não aguento mais comer maná. Fala, tá bom, Deus mandou codorniz, Deus mandou carne, mas esse alimento era perfeito. Então Deus falou assim, coloca aí num pote e coloca dentro da arca para testemunho, porque o povo rejeitou a provisão de Deus. E o outro elemento terceiro que tinha lá eram as 2 tábuas da lei. Então Moisés subiu ao Sinai, Deus escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra, Moisés desceu. O que o povo estava fazendo? Estava adorando um cordeiro, um bezerro de ouro. Idolatria. Morreram 3.000 pessoas naquele dia. E Moisés ficou tão chateado com aquilo que ele jogou as tábuas, a tábua quebrou, ele voltou ao Sinai, Deus deu outro conjunto com as 2 tábuas de pedra, e Deus falou assim, coloca aí como memorial, dentro desse baú, as 2 tábuas. Então, 3 objetos que representavam a rejeição por parte do homem com relação a Deus. Então a vara de Arão simbolizava, quando alguém olhava para a vara de Arão, os homens rejeitaram a liderança de Deus, ficou como testemunho dentro da arca. Os homens rejeitaram o maná, rejeitaram a provisão de Deus, não quero mais isso, estou cansado, estou enjoado. E as tábuas da lei significavam para lembrar que o homem tinha rejeitado o padrão de Deus, a lei de Deus. Então esses 3 objetos dentro dessa arca, eles mostravam o pecado do homem, a rejeição do homem com relação a Deus. Então essas 3 coisas estavam lá dentro. Em cima dessa arca tinha aquela tampa, que era chamada de propiciatório, ou se não, assento de misericórdia, na outra tradução. O que significava essa tampa? Ela era de ouro batido, existiam 2 querubins ali em cima daquela tampa, e uma vez por ano o sacerdote, quando entrava para o dia do perdão dos seus pecados, da sua família, e perdão dos pecados do povo, um dia de muita tensão, um dia de muita ansiedade, de expectativa, para ver se Deus aceitaria ou não aquele sacrifício, porque se Deus não aceitasse, significava que Deus não tinha perdoado os pecados do povo, significava que aquele ano a colheita não ia dar como dava antes, significava que aquele ano teria muitas doenças entre o povo, os inimigos iam prevalecer. Então aquele dia era um dia muito especial. O sacerdote entrava lá dentro do Santo dos Santos, e em cima dessa arca, naquela tampa, ele aspergia, derramava o sangue que ele tinha feito lá fora de um sacrifício. Então ele trazia o sangue de um cordeiro e colocava em cima da tampa. Os olhos de Deus penetram em qualquer lugar, qualquer coisa. Deus enxerga tudo. Deus enxerga absolutamente tudo, menos uma coisa. Ele não enxerga o que tem dentro da arca quando em cima da tampa tem sangue. Deus não enxerga o pecado do homem quando em cima dessa tampa tem sangue. Então essa caixa, esse baú, essa arca, ela tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Essa tampa e todo esse complexo, esse baú, essa arca, vou repetir, ela simboliza, ela tipifica Jesus Cristo. Essa arca de madeira, 100% homem, Jesus era 100% homem,
porém essa arca era revestida de ouro. Jesus era 100% divino. Jesus ao mesmo tempo era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Dentro dessa arca existia o pecado, a rejeição do homem. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5:21. Então Jesus, ele trouxe para dentro dele o pecado do homem sem ter feito pecado. E essa tampa, ela era aspergida com sangue. Então o sangue do Cordeiro Jesus Cristo impede que Deus olhe o meu pecado. Então quando Deus me olha, Ele me vê justificado pelo sangue do Cordeiro. Então esse objeto, essa arca, tipificava Jesus Cristo. Título de hoje: Jesus na casa. Então os filisteus pegaram a arca e colocaram na casa de Dagon. Colocaram Jesus na casa de Dagon. Quem que estava lá? Jesus. Quem que estava lá? Essa metamorfose ambulante. Essa entidade que era um deus pagão. Por isso é que esse cara caiu 2 vezes. Então quando o zelador abre lá no segundo dia o templo, aquele cara caído lá, fala assim: agora, gente, o que aconteceu aqui? Mas não só isso. Vou contar um babado para vocês. Naquela hora começou naquela cidade uma epidemia de hemorroida. Hemorroida para todo lado. Confortável, né? Hemorroida para todo lado. Os caras, o que está acontecendo aqui? E gente morrendo de hemorroida. Não tinha Proctan naquela época, não tinha, sei lá como é que eles tratavam aquilo, se é na base do sal, vinagre, eu sei lá, mas não tinha, gente, hemorroida. A Bíblia diz hemorroida, não dá para uma palavra melhor que ter hemorroida. Aí aquele pessoal de Asdod começou a ficar desesperado com aquele negócio, falou: tira esse negócio daqui, isso aqui deu azar para a gente, leva lá. Levaram para Gate, outra cidade dos filisteus, Gate. Lembra o Golias? Golias que Davi venceu, ele era de Gate. Chegou lá, falou: fica com esse negócio aí para vocês, é lá dos israelitas, fica para vocês. Puseram a arca lá, o vírus, a bactéria, sei lá o que passa, mas é hemorroida em Gate. E começou a proliferar hemorroida, e todo mundo desesperado, falou: tira esse negócio daqui. Asdod, Gade, manda para Ecrom, sei lá, podia ser, hoje, manda para o Brasil aquele negócio lá, vai lá, mandaram para Ecrom. Adivinha o que aconteceu? Qual foi a epidemia em Ecrom? Hemorroida. Não só isso, aquele povo tinha pecar mais que os outros, porque ao mesmo tempo que tinha hemorroida, matando gente, deixando aquele povo desesperado, começou a aparecer rato para comer as plantações, rato que não acabava mais, e rato acabando com a plantação. Então tinha hemorroida consumindo as pessoas, e rato consumindo a plantação. 7 meses, essa arca, a imagem, a representação de Jesus Cristo no meio dos filisteus. Aí o cara de Ecrom, o rei de Ecrom, o príncipe de Ecrom, falou assim: não, o que a gente faz? Chama lá os adivinhos e os magos. Chamaram. Aí o que a gente faz? Falou assim: é o seguinte, precisa devolver lá para eles, senão essa uruca não sai de cima da gente. Mas não é só devolver, a gente precisa fazer uma oferta, para que o Deus deles se aplaque dessa ira. E é o seguinte, a oferta é assim, nós precisamos fazer uma estátua para cada príncipe dos filisteus, eram 5. Então nós temos que fazer 5 estátuas de ouro com a imagem do rato que está nos afligindo, certo? Então eles fizeram 5 estátuas de ouro do rato. Aí tinha uma outra prática, que era o seguinte: quando eles tinham que acabar com uma praga dessa, que causava algum mal físico, isso é verdade, está na Bíblia, gente, eu não vou ler tudo agora, mas fica de lição de casa. Então é o seguinte, eles tinham que fazer uma imagem da área afetada. Então era o seguinte: 5 estátuas de ouro com a imagem da hemorroida, vai. Eu não tenho nem ideia como é que foi isso aí. 10 estátuas de ouro, 5 na forma de rato, 5 na forma de hemorroida. Aquela que dá para pôr na sala, bonito, sabe? Você destaca assim. Então eu falei assim: agora faz o seguinte, faz uma carroça, pega uma carroça de bois, coloca a arca e coloca as 10 estátuas, e coloca 2 vacas que estejam amamentando ainda, para puxar esse carro. Não tinha condutor. Então, e uma coisa sobrenatural, porque eles colocaram 2 vacas que estavam amamentando, seguravam os bezerros. Naturalmente essas vacas voltariam para os bezerros, mas não, elas foram em linha reta, né, na direção de Israel. E aí os príncipes dos filisteus começaram a olhar, onde aquele negócio ia, se ela foi reto, aquelas vacas mugindo, mas indo reto, até que chegou lá numa região chamada Bet-Semes. E os caras, os israelitas estavam no campo, aí viram aquela carroça com a arca do Senhor, voltou para nós. Aí pegaram aquela carroça, os filisteus viram assim, foi para lá, chegou lá, então volta lá.
Os israelitas pegaram aquela arca, colocaram numa rocha, aquela carroça virou lenha, eles queimaram aquilo, sacrificaram aquelas 2 vacas, fizeram ali uma festança, porque a arca voltou para Israel, e aquela alegria lá em Bet-Semes. Aí algum curioso, esperto, ele foi lá e falou: deixa eu ver o que tem aqui dentro, e puxou a tampa. Isso não podia. Quando abriu, morreram 70 pessoas, porque abriram a porta, a tampa, né, para ver o que tinha lá dentro. Curiosidade. Aí quando morreu um monte de gente, esse negócio das armas, tira esse negócio daqui. Aí chegaram, pegaram aquela arca e mandaram lá para Kiriat Jearim, para a casa de um tal Abinadab. Fica com esse trem aí, fica com esse negócio aí. O negócio é das armas. Ok, ficou a arca lá. Nós estamos falando do tempo ainda dos juízes. Então ali começa Samuel, o seu ministério. Muito bem, passam-se os anos. Saul, ele é nomeado rei de Israel. Passam-se 20 anos, né? Então Saul foi nomeado rei, depois Davi assumiu em seu lugar. E Saul, que reinava em Jerusalém, ele não quis saber da arca, centro político da nação, Jerusalém, mas ele não queria saber da presença de Deus no cenário, no centro político do reino dele. Ele não deu bola para a arca, ele não deu bola para a presença de Deus, ele não trouxe a presença de Deus para o meio do reino dele. Perdeu o reino. Davi assume, Davi falou assim: não, vou trazer essa arca para cá. Não pode ficar lá, eu vou trazer. Davi foi lá em Kiriat Jearim, e foi lá na casa de Abinadab, foi lá ele, sua comitiva, e aí o Abinadab tinha 2 filhos, que eram Uzá e Aiô. Colocaram a arca numa carroça puxada por bois, aí um de cada lado, Uzá e Aiô, que também eram sacerdotes. Eles começaram a trazer a arca, e Davi cantando louvores, instrumentos, e aquela festa tremenda. De repente um dos bois tropeça, a arca vai cair, Uzá põe a mão para a arca não cair. Na hora que ele toca na arca, Deus fere, e ele morre naquele lugar. Opa! Mas espera aí, ele foi ajudar, o negócio ia cair, ele foi pôr a mão. E a Bíblia diz que Deus cirou com aquilo, e aquele homem morreu naquele lugar. O filho de Abinadab. Quando Davi viu aquilo, ele falou assim: ei, não vou levar não. Essa arca está dando muito azar e faz tempo, né? Falei assim: põe numa casa. Aí acharam o tal do Obed-Edom, chegamos no Obed-Edom. Falei: põe na casa do Obed-Edom, um sujeito ali humildezinho, pobrezinho, daquela região, lá de Kiriat Jearim. Então foi lá para a casa de Obed-Edom, que recebeu com todo carinho aquela arca. E Davi voltou lá. Mas por que será que Deus fez isso? Só me ajudar, a arca ia cair. Davi era rei, mas ele ainda não tinha lido direito a Bíblia. Não era daquele jeito que se carregava a arca. Não é do jeito que os filisteus fizeram. Os filisteus fizeram um carro de boi para carregar a arca, mas não era. Vocês percebam ali que existem 2 varais de ouro, madeira coberta de ouro. Para que era aquilo? Porque a arca era para ser conduzida de outro jeito. 48 do segundo tempo, 0-0. O artilheiro do seu time vai lá, decisão de campeonato, e faz um gol do meio de campo. Acaba o jogo. O que vão fazer com aquele artilheiro? Com aquele centroavante? Fala para mim. O que vão fazer com ele? O seu time, o que vai fazer com ele? Fala, Carol. Põe no ombro. Campeão vai no ombro. A arca era para ser levada no ombro do sacerdote, não em carro de boi. Então o erro de Davi estava escrito, ele não atentou, não tinha lido. Ele queria levar a arca que nem filisteu levava, não, tinha que levar no sacerdote. Então ele não atentou para isso, Uzá morreu, e a arca na casa de Obed-Edom. Só que o que aconteceu aqui? Lembra-se que quando ela estava ali na casa de Dagom caiu com o rosto em terra, porque quem estava do lado dele era Jesus Cristo. Quando Jesus está na casa, os Dagons têm que cair, gente. Foram prender Jesus no Getsemane, né? Então chegou lá de noite, chegaram lá os oficiais com espadas, com lanças, com tochas na mão. Falou assim: eu estou procurando aqui. Jesus falou assim: quem que vocês estão procurando? Estou procurando Jesus. Ele falou assim: eu sou. Plau! Caíram no chão. Olha só, soldados fortíssimos, lanças, espadas, eles caíram no chão quando Jesus falou assim: eu sou. Quando Deus chamou Moisés, falou assim: Moisés, vai lá libertar meu povo. Mas o que eu vou dizer que me mandou? Eu sou que enviou. Eu sou, é a raiz do nome Jeová. Então quando os soldados perguntaram: a gente procura Jesus, ele falou assim: eu sou. Plau! Caíram no chão. Peraí, mas eles não vieram prender Jesus? É. Só que o predador ficou na mão da presa. Prenderam Jesus? Não, irmãos, Jesus se deixou ser preso. Jesus foi assassinado da cruz. Não, ele rendeu o espírito. Percebe? Caíram, porque quem estava lá no Getsemane? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá. Quem era um soldado romano para ficar em pé na presença de Jesus? Percebe? Muito bem. Aí a casa de Obed-Edom hospedou a arca 3 meses. 3 meses. A Bíblia diz, os textos que nós lemos aqui,
que em 3 meses, a casa de Obed-Edom prosperou, mas prosperou de um jeito que foi notório, foi extraordinária a prosperidade da casa de Obed-Edom, ao ponto de chegar isso aos ouvidos do rei Davi em Jerusalém. Era mais ou menos 10 quilômetros a distância, lá de Kiriat Jearim até Jerusalém. Chegou nos ouvidos de Davi porque ele prosperou. Gente, isso aqui não era uma coisa, olha, ele foi abençoado. Não, foi muito abençoado. Nesses 3 meses eu sei lá, mas acho que ele plantou e aquilo deu uma colheita recorde, em tempo recorde, nasceu de tudo, não estragou nada, praga comia a plantação dos outros, a dele não. Os filhos dele iam bem na escola lá dos rabinos, lá na sinagoga, sei lá, eles tiravam 10 em tudo naqueles 3 meses. Meu, a mulher dele comia de tudo, porque a coisa era muito boa, e só emagrecia, e acabaram as rugas da casa dela. A carta dele foi sorteada na Lata Velha, no Luciano do Huck. Percebe? Tudo aconteceu de bom em 3 meses com esse homem ao ponto. Diz assim: Davi, não é possível o que está acontecendo com aquele homem. Abençoou, a casa dele prosperou. Tem um historiador do primeiro século chamado Joséfo, ele foi ateu, né? Ele não era cristão. Ele fala sobre Obed-Edom, que Obed-Edom era muito pobre, mas disse que em 3 meses esse cara ficou rico, dourador, ficou rico. Meu, o bingo da quermesse, o cara ganha o maior prêmio, entendeu? Sabe quando tudo acontece, tudo conspira a favor? Davi ouviu aquilo e falou assim: opa, vamos lá. Eu vou reler o texto que a gente leu aqui no início, 2 Samuel 6, 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Por causa da arca de Deus. Quem que simboliza a arca? Quem? Jesus. Eu posso dizer aqui o seguinte: e Deus abençoou a casa de Obed-Edom por causa de Jesus. Jesus estava no centro da casa de Obed-Edom. O que ia ficar de pé? Nós lemos agora há pouco, né? Que por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador para ficar em pé quando Jesus está na casa? Então ele abençoou de tal maneira Obed-Edom, por 3 meses que todo mundo viu. Davi foi lá de novo. Aí Davi vai lá, bate na porta: Obed, não está. Obed, fui sair, né? Obed, estou dormindo, acorda, Obed. Aí Obed abre a porta aos súditos dele e fala assim: a arca. Eu falei assim: ai meu Jesus Cristinho, está indo tão bem, estava indo tão bem, agora tem que levar, né? E foi lá e pediu a arca para ele. Aí Davi, nesses 3 meses, ele leu a Bíblia, um pouco melhor, sacerdote, arca no ombro, e Davi, exagerado, extravagante, 10 quilômetros. Outro dia eu fiz essa conta, eu já perdi o número, depois você faz aí. A cada 6 passos, ele parava e sacrificava animais. Cada 6 passos, gente, é uma monstruosidade de sacrifício. Falei: mas Davi, foi 6 passos, de novo, ficou um rastro de fumaça, né? De Kiriat Jearim até Jerusalém, dos sacrifícios que Davi fez, de sangue até lá. Mas o que aconteceu com Obed-Edom? Obed-Edom, ele foi atrás, ele foi para Jerusalém, ele foi aonde a arca estava, ele foi onde a presença de Jesus estava, ele foi atrás de Jesus. A Bíblia diz mais para frente, em Crônicas, que ele se tornou chefe dos portões ali do templo. Os filhos de Obed-Edom, a Bíblia fala que eles foram relevantes, cabeças, pessoas importantes para suas gerações, que estavam envolvidos no trabalho ali do templo. A família de Obed-Edom foi abençoada, não só prosperou materialmente, mas os seus filhos, as suas gerações foram abençoadas. Por quê? Porque Jesus estava na casa dele, trouxe Jesus para o centro. Então quando você traz Jesus para o centro da sua casa, qual dragão que pode ficar em pé? Fala sério. Tem conquistas na vida, a Bíblia fala assim: o justo vai viver pela fé. Eu vou te dizer, irmão, você tem uma batalha para guerrear todo dia. Não é contra Satanás, demônio, inferno, é a batalha da fé, que é uma boa batalha. A boa batalha da fé é quando você crê no que a Bíblia diz e fala assim: é assim na minha casa, porque Jesus disse, e Jesus está na minha casa. Fala assim: opa, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas se você for em frente, Deus tem prazer. Às vezes chegavam para Jesus, falavam assim: Jesus, olha o que a gente faz. Mas por que tanta pouca fé, gente? É pouca fé. Jesus não criticava, não os ofendia, falava assim: tem mais, vocês não pediram nada em meu nome, pede para que a alegria de vocês seja completa. Então tem mais, fé, porque Jesus está na sua casa. Então se Jesus está na sua casa, Ele vai te abençoar materialmente, você vai prosperar fisicamente. Li hoje de propósito Malaquias 3,10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ali, gente, está falando de bênção material.
Não vem falar de não vai ter paz, não, ali é bênção material. Ele vai abrir janela do céu, ele vai encher teu celeiro que ele não vai poder comportar. Tua terra vai ser fértil. O devorador não vai mais em cima dele. Por quê? Quando você traz a primícia, dízimo é primícia, você está trazendo a primícia, 10ª parte, mas 10ª parte, deixa eu pegar aqui, deixa eu calcular sobre o líquido ou bruto, aquele que fica fazendo conta de 3 para lá, 3 para cá, mas é muito 10%, né? É muito. É importante, é relevante. E quando você dá algo importante para o Senhor, Ele vai considerar todo o restante como santo, especial, incomum. Porque se a raiz é santa, a árvore é. Se a primícia é santa, toda a massa é santa. O que acontece quando você coloca no centro da tua casa Jesus Cristo? Quando você o honra, inclusive com as suas finanças. Qual é que é o Dagon que vai ficar em pé? Qual é que é o devorador que vai ficar em pé? Qual é que é o roubador que vai impedir que Deus administre com prosperidade aquilo que você deixou? Mas Ele abençoou a família. Ele não abençoou só materialmente, Ele foi abençoado materialmente. Isso é inegável. Ninguém ficou olhando, olha quanta paz o Obed-Edom. Ele falou, esse cara está se entupindo de riqueza. Estou entendendo. Porque ele trouxe Jesus para o meio da casa. Igreja, a gente tem que trazer Jesus para o centro da mensagem. Tem esse mês aqui, a gente fez aí um curso aí no mês. Insistir, porque essa insistência assim. Esse púlpito aqui, gente, tem que falar 100% das vezes que algum gaiato sobe aqui, fala de Jesus Cristo, porque a mensagem do Evangelho é mensagem de Jesus Cristo. Evangelho igual a Jesus Cristo igual a Evangelho, Evangelho igual a graça, graça igual a Jesus, graça igual a Evangelho. Então a nossa pregação, ela tem que centralizar na pessoa de Jesus Cristo. Não, mas temos que falar da sociedade decadente, dos pecados morais. Não, você tem que falar de Jesus Cristo. Porque a sua pregação de boas obras, de legalismo, a sua pregação de moralidade, não colhe moralidade. Porque isso não é fruto, isso é raiz. Se você quer colher alguma coisa boa da sociedade, prega Jesus Cristo. Porque o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, isso é fruto do Espírito Santo. Não é o fruto de uma pregação de quem está pregando legalismo e boas obras. Então esse púlpito tem que ter Jesus no centro. Quando Jesus é o centro da casa, vou dizer para você, a igreja cresce. Tenho certeza disso. A igreja cresce. Por isso que a minha insistência, todos que estão aqui, que vão em célula, que pregam nesse púlpito, eu vou te pedir uma coisa que eu pedi sempre. 100% das vezes que você for ocupar, em nome dessa igreja, em algum lugar a palavra, você vai falar de Jesus. Pode falar de Gênesis e Apocalipse, mas você vai trazer Jesus para essa pregação. Pode falar de coisas bonitas, maravilhosas, coisas pesadas, coisas de lei. Irmão, fala da graça de Jesus. Trazer Jesus para o centro da casa. Trazer Jesus para o centro da igreja, para o centro da mensagem da igreja. Só que a família dele foi abençoada. A família dele, os filhos se tornaram relevantes, se tornaram pessoas importantes, cabeças. Por quê? Porque ele trouxe Jesus para o centro da casa. Então aqui a casa de Obed-Edom foi abençoada, ele foi atrás da arca, a arca aí ele ia atrás, foi para Jerusalém, os seus filhos foram, se envolveram ali no trabalho dos portões do templo, e esse foi o futuro deles. Mas o que acontece também dentro da sua casa, quando você traz Jesus para a sua casa? Hoje é noite de ceia, e a gente daqui a pouquinho vai participar dela. Nós participamos aqui de 2 elementos, um que é o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Muito bem, o sangue de Jesus. Quando eu tomo hoje, eu tenho que me lembrar que o sangue de Jesus me perdoou de todos os meus pecados. Não tem nenhum pecado que sobrou. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu sou redimido, eu sou perdoado pelo sangue do Cordeiro. Eu participo aqui do pão. Olha que interessante. Existia um outro concerto, uma outra aliança no Antigo Testamento, a aliança da lei, e Deus propôs um negócio duro, e o povo, sem pensar, aceitou. Falou assim, se vocês me obedecerem eu vou abençoá-los, se vocês me desobedecerem eu vou amaldiçoá-los, tá bom? Beleza, o que o Senhor falar faremos. Bobagem, ninguém nunca cumpriu a lei, só um, Jesus Cristo. Mas esse foi um pacto, e esse pacto da lei não serviu para salvar ninguém. A Bíblia fala, a lei não salva ninguém, a lei mata. Essa é a função da lei. A lei é maravilhosa, ela é perfeita, mas ela mata. E é isso que o ser humano precisa entender diante da lei. Eu não consigo, eu não tenho o padrão de Deus, pelo meu esforço eu não chego na estatura de Deus. Senhor, me ajuda. Eu confio na tua provisão, confio na tua graça. O Senhor é que me supre. Então a lei não salva. Mas aí nesse plano, Deus lá no Antigo Testamento, ele tinha estabelecido aqui um tabernáculo. Falou assim, Moisés, constrói isso aí no deserto, uma tenda. Chegou lá em Jerusalém, Davi quis construir, falou assim, deixa seu filho, Salomão constrói um templo maravilhoso. Então ali Deus, ele estabeleceu um local físico,
onde simbolizava a sua presença. Deus não estava lá, gente. Que templo? Ele falou assim: onde que eu vou caber? Fala sério. Um homem constrói um prédio, você quer que eu entre dentro e caiba ali? Não. Mas ok, eu entendi o seu intento, Davi. Vai ser um lugar que simboliza a minha presença. Tabernáculo no deserto. Deus aparecia, a glória do Senhor enchia aquele lugar na forma de uma nuvem. Aquelas pessoas não conseguiam ficar em pé, elas caíram no chão, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Meu, se Dagon não fica em pé, quem sou eu? Na presença de Deus. Foi lá para Jerusalém, dedicação do templo. Salomão faz um templo maravilhoso, melhor arquiteto do mundo, ficou lindo, perfeito. E aí Salomão faz uma oferta, uma oração de dedicação, e Deus responde àquela oração, e a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Os sacerdotes que estavam lá, bonitões, roupa nova, gente, tudo caindo no chão, porque era impossível ficar em pé diante da glória, da presença do Senhor, da nuvem que estava ali invadindo aquele lugar, porque a presença do Senhor estava lá. Então o tabernáculo, gente, era um lugar santo, abençoado, porque a presença do Senhor estava lá. A impureza não cabia lá. O templo de Salomão, lugar santo, abençoado, porque a presença de Deus se manifestava lá. Agora muda o jogo. Agora Deus ele promete o seguinte, assim, ó, eu vou evoluir num pacto com vocês. A minha presença não vai estar mais num lugar geográfico. A minha presença vai estar dentro de vocês. Vocês serão minha casa. Vocês serão o meu templo. O meu Espírito vai habitar em você. Então quando você entende quem é Jesus, e você você toma uma decisão de recebê-lo como Senhor da sua vida, essa decisão é só sua, não é da igreja, não é de um intermediário, ela é sua. Você entendeu que é Jesus no seu íntimo, assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu dono, meu Senhor, eu quero te servir daqui para sempre, eu quero ser teu. Então quando você faz um pacto com Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Opa, pera lá, Espírito de quem? De Jeová. O Espírito de Deus habita dentro de você. Nós somos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Eu não estou falando de uma coisa subjetiva, eu estou falando do seu corpo. O seu corpo é casa, casa. E se você é Jesus, Jesus está nessa casa. Ora, tabernáculo, um lugar onde a presença de Deus zelava. Templo de Salomão, presença, a glória de Deus zelava. O teu corpo pode ter o zelo do peso da presença do Espírito de Deus. Teu corpo como é que está? Legal? Terão? Quanto está colesterol? Triglicérides, açúcar? Está tudo jóia? Como é que está aí? Condição física? Quantos itens você tem? De A a Z, onde você está enquadrado? Só vale dá para fazer um stop aqui de doença, não é não? Como é que você está? Espera lá, você não é casa de Jesus? Pá, onde Jesus está, o Dagon caía no chão, gente. O sacerdote não se sustentava. O seu corpo é casa de Jesus. Pela fé, o teu corpo, ele pode receber a presença da santidade, da limpeza que o Senhor tem para fazer no seu organismo. Daqui a pouquinho eu vou ler uns textos, mas antes disso eu quero que você entenda que a casa de Jesus hoje não está em Jerusalém, ela está aqui, ó, você é casa. Então Jesus na sua casa não tem Dagon que permaneça em pé, porque ele, Jesus é o valente maior, ele prevalece na sua casa. Eu vou colocar uns textos, Fábio, eu vou tentar trocar aqui, aí você me ajuda se eu conseguir. Não vou conseguir. Eu pus uns textos aqui que é para todo mundo ler. Esse aqui, Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Deus falando, Ele vai abençoar o teu pão e a tua água, e Ele vai tirar do meio de você as enfermidades. E ó, eu não pus o verso seguinte, mas no 26 ele está assim, ó, exceto reumatoide, artrite, bico de papagaio. Não, o outro texto é outra coisa. Aqui Deus está sendo genérico. Eu vou abençoar teu pão, a tua água, e vou tirar do meio de vocês as enfermidades. Ô pastor, o que você está dizendo? Que Deus cura todas as enfermidades? Estou dizendo nada, estou lendo a Bíblia. A sua conclusão aqui é com quem escreveu, com o autor, não é comigo. Próximo, Fábio, por favor. Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclina os meus ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para a sua alma. Saúde para o seu
de Deus, saúde para o corpo. Palavra de Deus, remédio para o seu corpo. Oh, mas para que mal? Todo. A palavra de Deus é saúde para o corpo. Ah, mas Deus não conhecia obra nenhuma, não existia ainda, gente. A palavra de Deus é saúde para o seu corpo. Jesus na casa. Jesus na casa não tem doença que consiga ficar em pé. Próximo, por favor. Isaías 53:5, a gente vai celebrar isso hoje. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não, veja bem, pastor, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Está querendo que sarou das nossas lembranças, dos nossos maus pensamentos. Não! Mais um, por favor. Me interprete isso aqui, por favor. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades. E isso a gente não tem muita dificuldade de acreditar e de crer. Jesus na cruz perdoou todos os seus pecados. É mais fácil acreditar nisso do que no seguinte: que sara todas as tuas enfermidades. Ah, Sérgio, você está dizendo então que quem é cristão, quem é de Jesus, não tem doença nenhuma? Mas espera aí, veja bem, eu penso que, a minha opinião, não argumenta comigo, irmão, pelo amor de Deus, eu estou mostrando a Bíblia. Tira as suas conclusões e conversa com o autor dela. Mas é a Bíblia que está falando. Esse é o referencial de fé. Ô, Sérgio, então você não tem doença nenhuma? Eu tenho. Se eu tomar remédio, eu tomo. Se eu parar depois de hoje, não. Mas o dia que chegar a minha fé num ponto que eu consiga ter essa atitude, eu vou tomar. Mas eu não sou referência. Eu não sou aqui, se eu tivesse doente aqui, tossindo, coriza, pregando, como é que você fala isso? Não vou pregar? Vou, porque a Bíblia é verdade apesar do meu estado físico. Nós estamos juntos na batalha, irmão, nós estamos aprendendo junto. Eu quero aprender sim, eu quero aprender a não precisar de remédio nenhum e gozar na minha vida da saúde de Jesus Cristo. Moisés, 120 anos, não tinha nada, gente. É porque era o momento de Deus levar ele. Não tinha doença alguma, era o momento de Deus levar ele. Ah, por quê? Ué, porque Deus faz isso? Próximo, Fábio, por favor. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, pelo flagelo de Jesus, vocês foram sarados. Jesus na casa, você é a casa de Jesus. Jesus, ele tem saúde para a minha casa e para a sua. Então, irmãos, eu não estou aqui para ser o referencial para vocês, eu estou nas minhas jornadas aqui de saúde. Eu tenho que olhar para o meu estado de saúde e as minhas jornadas. Eu falei, opa, então aquela mulher hemorrágica, se ela não tomasse aquela atitude, ela não ia morrer daquela hemorragia. Mas sabe o que ela fez? Eu falei, opa, eu vou lá tocar no manto de Jesus, eu vou ser curado. Jesus não chamou ela, não passou na casa dela, ela tomou iniciativa. Exemplo para nós. Ah, mas Jesus passava em todo lugar, as pessoas eram curadas, eu queria estar lá naquele tempo. Tá bom, mas essa mulher, Jesus não passou na casa dela. O que ela fez é exemplo para mim e para você hoje. Jesus está aqui hoje, ele está na casa, você é a casa dele. Então você pode tocar no manto de Jesus a qualquer momento, mas saiba de uma coisa: com Jesus na casa, nenhum Dagon fica em pé, não importa o nome da doença, o nome da enfermidade, o nome do mal que aflige, depressão, opressão, não importa. Isso não pode ficar em pé diante da presença de Jesus na sua casa. Se você é de Jesus, a sua casa é Jesus quem habita lá. Então, pela fé, tem outro texto que eu não coloquei aqui por engano, mas está lá em Romanos capítulo 8, fala assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Qual é que é o corpo mortal? Fala para mim, onde que eu vou ter corpo mortal? No céu? Corpo mortal é esse aqui, ó, é nosso. O Espírito vivifica corpo mortal. O que será que significa? Qual a abrangência do Espírito de Deus vivificar um corpo mortal? Então eu estou te apresentando a Bíblia, a palavra de Deus. Mas Jesus na casa, Dagon não fica em pé. Jesus na casa, ele te abençoa, ele te dá prosperidade. Mas vai pela fé, meu irmão. Vai pela fé. Você precisa você quer prosperar financeira, materialmente. Então, irmão, diz-me oferta, desculpa, não dá para te dar outro caminho. Vai orar, fazer jejum. Não, a Bíblia tem um remédio para cada mal, irmão. Prosperidade física, financeira. Então você seja um dizimista, um ofertante. Ah, já sei, esse pastor está pedindo dinheiro lá na frente. Não, irmão, estou te dando oportunidade. Eu estou te dando oportunidade. Deus, ele é extravagante. Deus abençoa a sua casa, a sua família, as suas gerações. Se Jesus está na casa, as suas gerações serão abençoadas. Ele não saiu de perto da arca. Obed a arca ia, ele ia atrás. Ele não ficava trocando a presença de Deus por qualquer coisa, qualquer brilho que aparecia aí. Mas ele ia na presença de Deus. E saiba de uma coisa: a tua casa, o teu corpo, o teu organismo, esse aí que você está nele, ele é casa de Jesus Cristo. Na casa de Jesus, Dagon não fica em pé. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pelas tuas riquíssimas promessas.
Eu te agradeço, Pai, porque elas são tão profundas e tão abrangentes que eu não entendo, eu não consigo com o meu raciocínio acompanhá-las, mas eu só sei que elas são extravagantes. Senhor, no nome de Jesus eu oro, se alguém aqui nessa noite, que ainda não tem Jesus como Senhor da casa, que ainda não tomou uma decisão de se render a Jesus Cristo, Senhor, toca nesse coração, que essa decisão seja agora, seja aqui hoje, para a glória do Teu nome. Continua com a sua cabeça baixa, o seu olho fechado, eu já vou encerrar essa oração. Mas se nesse momento aqui você está percebendo, você nunca tomou uma decisão de se entregar, de se render a Jesus Cristo, estou te pedindo para você frequentar essa igreja, para você preencher uma ficha, nada disso. Quem sou eu? Mas eu quero te propiciar um momento, eu quero te dar essa oportunidade de você aí no seu íntimo tomar uma decisão. Você e Deus, Ele está olhando aí o que você está dizendo no seu silêncio. Ele está lendo a sua mente, a voz do seu silêncio. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu nunca tive uma relação, um pacto contigo, mas eu quero ter agora definitivamente. Então eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, eu me entrego a Ti. Toma essa decisão, essa é a minha provocação agora. Senhor Jesus, continua operando nesse povo aqui. Eu oro, Deus, para que o Senhor abasteça a nossa fé. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Lemos, meditamos na Tua palavra hoje. Produz a fé, Espírito Santo de Deus, para que a saúde que há no corpo de Jesus, redimido, se manifeste nos nossos corpos mortais. Que o Teu Espírito nos vivifique. Senhor, independente do nome, da malignidade, do grau, Senhor, não sou eu, graças a Deus, não sou eu o intermediário, o Senhor o é, mas opera nesses organismos e nesses físicos, a Tua glória, Senhor. Que nenhum Dagon, que nenhum nome, nenhuma enfermidade permaneça em pé, diante dessa atitude de fé do Teu povo. Produz aqui, Senhor, milagres, coisas grandiosas, para a glória do Teu nome, Senhor. Volta atrás com coisas que já são hereditárias, congênitas, autoimunes, não importa, Deus, mas que o Teu poder agora se manifeste nas casas, aqui. Eu quero que você continue ainda com a sua cabeça baixa, olhos fechados, e antes de eu encerrar, se a minha primeira pergunta, se eu desafiei você aqui para você se render a Jesus Cristo, eu vou encerrar essa oração orando por você. Se você tomou essa decisão hoje aqui, isso saiba que para a gente é uma grande alegria, é todo o nosso objetivo, é tudo o que a gente quer. A gente, eu digo, discípulos de Jesus. Então, se você tomou essa decisão, eu vou encerrar a oração orando. Então, todo mundo de olho fechado, cabeça baixa. Se você tomou essa decisão, só levanta a mão e abaixa, faz um sinal para mim, que eu quero orar por pessoas que aqui tomaram essa decisão. Tem alguém que tomou essa decisão hoje aqui, por Jesus Cristo? Só faz um sinal com a mão e abaixa, que eu já vou orar. Tem alguém? Se tem, levanta a mão agora. Só levanta e abaixa, eu quero orar por você. Tem alguém? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus de poder. O Senhor atua, Senhor, na nossa humanidade. O Senhor atua nos nossos caminhos. O Senhor nos traz prosperidade. O Senhor nos traz paz. O Senhor nos tira, Senhor, do cativeiro e nos traz para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor tem sobre nós, Senhor, um caminho de vitórias, um caminho de conquistas. Senhor, o Senhor tem para a nossa casa, para as nossas famílias, a paz. Então nós podemos sim olhar e querer e almejar essas coisas, porque não é uma coisa que eu estou pedindo muito, não, é a Tua graça abundante. Então faz-nos entender que a Tua graça nos acessa. Nos prepara agora, Senhor, para mais esse momento de celebração, que é a mesa do Senhor, e visita cada coração aqui. É a oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém.